Técnicos pedem vacinas para impedir que variantes sofram mutações. Casos de Covid-19 crescem em 4 estados. Diante do aumento de casos de Covid-19, autoridades sanitárias internacionais estão em alerta. O registro de novos casos da doença tem a ver com o surgimento de novas subvariantes da Omicron, BQ.1 e XBB. Segundo os primeiros estudos, elas podem ser mais transmissíveis e resistentes às barreiras vacinais. O mais recente boletim Infogripe Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, 10, sinaliza para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, com resultado laboratorial positivo para Covid-19 na população adulta do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, ainda não é possível afirmar que esse crescimento esteja relacionado especificamente com as identificações recentes de novas sublinhagens identificadas em alguns pontos do país. Em alguns estados, o sinal é mais claro nas faixas etárias a partir de 18 anos. A exceção é o Rio Grande do Sul, que apresenta essa tendência apenas nas faixas etárias a partir de 60 anos. Como os dados laboratoriais demoram mais a entrar no sistema, espera-se que os números de casos das semanas recentes sejam maiores do que o observado nessa atualização, podendo, inclusive, aumentar o total de estados em tal situação, disse o pesquisador da Fiocruz. Crianças. Quando o recorte foi feito por capitais, a Fiocruz identificou maior predominância em crianças. As exceções são Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que apresentam crescimento nas faixas etárias acima de 60 anos. Segundo o médico Versile Júnior, coordenador da infectologia da Rede Santa, em Brasília, as crianças devem ser um foco de atenção importante. Apesar da doença em crianças ser uma forma normalmente leve, a gente tem 2 aspectos. O primeiro é que nelas, quando a forma é grave, há uma alta taxa de mortalidade. O outro é que as crianças são carreadoras do vírus para dentro de casa. Se elas estiverem imunizadas, vão diminuir muito sua capacidade de transmissão, alertou. Ainda segundo o médico infectologista, apesar de até o momento os casos no país serem leves, registros positivos preocupam especialmente entre os não vacinados. O especialista ressaltou que o grande medo da comunidade médica e de autoridades sanitárias é que essa variante sofra uma nova mutação e fuja totalmente da vacina, causando doenças graves. A gente sabe que a taxa de vacinação mais ou menos estacionou com 2 doses. As pessoas não estão fazendo a 3ª dose, que houve uma redução gigantesca, observou, acrescentado que esse público pode desenvolver formas graves da doença. Segundo o médico, a vacina tem 2 pontos importantes. O primeiro deles é proteger as pessoas de modo que quem tiver a doença desenvolve a forma leve. O outro ponto é que, com anticorpos trazidos pela vacina, mesmo que parcialmente funcionando, o paciente infectado diminui a carga viral e não consegue transmitir o vírus para a mesma quantidade de pessoas que transmitia sem a imunização. Proteção. Além da vacinação, o infectologista recomendou que pessoas com comorbidades voltem a usar máscaras de proteção facial, evitem aglomerações e, em caso de suspeita, façam o teste para evitar contaminação de outras pessoas.